Olá, meu nome é Pedro Luca E eu sou o Lucas Vieira. e hoje nós vamos falar sobre a melhor série de todos os tempos, que acabou, infelizmente, na última quarta-feira, dia 31, Ted Lasso, que veio com a sua última e terceira temporada. Série que teve sua história durante a pandemia, né? Principalmente foi a pré-temporada de 2020, se eu não me engano, ou 2019, mais ou menos, nesse período. E a pandemia meio que foi a ferramenta que eles, sem querer, que fez com que a série se popularizasse, porque as pessoas queriam uma coisa mais feliz pra assistir, né? Enquanto estavam dentro de casa. Ted Lasso foi perfeito para essa situação, porque eu, sinceramente, comecei em 2020, que foi quando lançou. E, cara, era uma época de muita tristeza, assim, e a gente tava sendo bombardeado por muitas séries e produções que sempre focam em trazer os personagens com mais tons de cinza. A gente nunca tem uma pessoa totalmente boa, nem nada disso. E Ted Lasso nos traz um personagem principal que o cara é totalmente bom, que é o Ted. O cara, ele sempre faz a melhor coisa que ele pode, a melhor decisão que se pode fazer. E é aquele cara que sempre vai nos deixar com o coração quentinho, que a gente vai olhar, olha que cara fofo. É esse cara, e a gente precisava disso em 2020, tipo, era muita melancolia já, então a gente precisava de uma produção que nos deixasse de coração quentinho cada episódio, e Ted Lasso é isso, é a série que conseguiu produzir isso na gente. E trazendo uma sinopsezinha básica para que caso quem assiste ou ouve não conheça, a série basicamente é sobre esse treinador, que é o Ted Lasso, que ele trabalha nos Estados Unidos, que ele é de Kansas, e ele é um treinador de futebol americano. E aí um dia a dona de um clube de futebol real, né, contrata ele para ser treinador de futebol na Inglaterra. Só que ele não tem a menor familiaridade com o esporte e aceita como um desafio mesmo. E porque ele gosta justamente de ter essa experiência de treinar um time, de criar essa relação com os jogadores. E aí tem toda uma questão por trás de por que ela tem essa decisão e tudo mais, mas o cerne da série é justamente a saída dele para a Inglaterra, se adaptando a um novo país também. Pois é. E agora, Lucas, vamos comentar sobre a terceira temporada, e eu acho que é um pouco difícil da gente comentar sobre uma terceira temporada sem dar spoilers da série, né? Porque tem tudo que veio atrás pra gente poder comentar a partir dessa terceira temporada. Então, fica o aviso aí, galera. Tem spoilers. Se vocês não querem spoilers, assistam a série porque vale muito, muito, muito a pena. Eu recomendo pra todo mundo. Eu digo que eu sou um pastor de Ted Lasso, porque todo mundo precisa ver essa série. É uma terapia que você vai pagar R$ 10 por mês, que é a assinatura da Apple TV Plus, então vale a pena. E faz muito bem pra cabeça, tá? É claro que a série apresenta um mundo que é utópico, né? Na vida real a gente sabe que as situações não se resolvem tão bem assim, as pessoas não são todas tão bondosas assim, mas a série faz a gente querer acreditar nesse mundo, né? A gente sai achando, querendo ser uma pessoa melhor e decidido a tentar ser a melhor versão de nós dentro e fora de campo, como diz o Ted. Então, eu acho que é uma baita experiência, não é só uma série, mas uma terapia para todo mundo aí. Então, entrando nas temporadas em si, eu tenho uma opinião que talvez seja, algumas pessoas concordem ou não, mas eu acho essa temporada mais, diria fraca, talvez não seja a palavra certa, mas é que eu acho que ela tem alguns episódios, principalmente do início pra metade, que meio que se perdem um pouco em alguns momentos. Eu acho que pode ser uma opinião também que eu vejo que o Pedro não concorda,
Mas principalmente eu acho que o episódio 8, que é o do vazamento das fotos daquilo, eu acho que ele é um episódio muito deslocado da série. Tipo, entra numas questões. Tipo, a forma como eles desenvolvem algumas coisas eu acho que meio que foge de alguns personagens. Mas, tipo, ao longo dessa temporada eu acho que teve alguns episódios que meio que sobraram um pouquinho. Mas eu acho que principalmente os 4 últimos, eles meio que retomam bem a qualidade da série e conseguem também compensar esses tropeços, talvez, ao longo da temporada. Mas, tipo, pelo menos pra mim, na minha opinião, não me pegou tanto, principalmente a primeira metade, quanto as outras duas. Você diria que esses tropeços, tipo, com relação aos personagens tomando atitudes que não correspondem com o que foi apresentado até então? Também, mas eu acho que também faltou eles quiseram também focar em muitos personagens ao mesmo tempo. E aí, Isso. tipo, por exemplo, o Ted, que é o protagonista, tipo, tem vários episódios que ele mal aparece, né? E, tipo, o desenvolvimento dele fica, tipo, muito em segundo plano. E aí, claro que é importante desenvolver os outros personagens também, mas ao mesmo tempo, às vezes, parecia que, tipo, eles tinham tantos núcleos e tantas coisas acontecendo que faltava, tipo, uma linha realmente entre... E aí, tipo, as coisas iam acontecendo meio que muito rápido, às vezes. Tipo, faltava realmente uma narrativa um pouco mais centrada, assim. Acho que eu posso concordar contigo. Acho que nesse quesito realmente, tá? Eu acho que principalmente o arco da Killy foi estendido demais, assim. Ela precisava de um arco, acho que era legal de trazer o lado dela ali, e um desenvolvimento maior da personagem, mas acho que eles se estenderam demais e não precisava tanto. Mas eu gostei, por exemplo, um personagem que eles deram muito mais atenção nessa temporada, que foi o Dente. Eu gostei muito do arco dele e eu gostava muito de acompanhar. Mas o que eu diria é que eu não achei essa terceira temporada mais fraca. Eu achei a segunda temporada mais fraca, apesar de que a gente tá falando mais fraco de uma série que é perfeita pra mim, tá? Então, o mais fraco continua sendo muito, muito bom. Mas eu achei que a segunda temporada ela carecia bastante da figura de um vilão pra mover a narrativa e que tinham muitos episódios filler na temporada que não levavam muito a história adiante, né? Tipo, tinha o especial de Natal, especial de Dia dos Namorados, tem aquele episódio do Beard, que ele tá sozinho, que é só ele, que são episódios legais, são divertidos, nos fazem ter reflexões interessantes, mas que não progridem muito com o time, não ajudam muito a progredir. E nessa temporada, nessa terceira, eu não senti tanto isso. Que eu lembre, tem só um episódio assim mais especial que é meio deslocado da realidade da progressão da história principal ali, que é o episódio de Amsterdã, que é um especial do time se divertindo em Amsterdã. E mesmo esse episódio, ele traz sim uma progressão importante para a história, porque o Ted, durante a sua falsa chapeação ali, que ele ficou na cabeça, usando uma droga que nem estava funcionando, ele teve a ideia da tática do futebol total que ele aplica no time e que acaba sendo a solução pro Richmond. Então, até esse episódio serviu para progredir a narrativa, que era algo que eu sentia um pouco falta na segunda temporada. Tinha muitos episódios que a gente não via o time progredindo, a gente não via nada e parecia que faltava aquilo pra gente conseguir acreditar mesmo que aquele time ia subir de divisão. Não sei se tu concorda comigo. Não, até que sim. Apesar de tudo, é até meio contraditório, mas esses episódios, tipo, o de Natal e esse do Beard, são alguns dos que eu mais gosto da segunda temporada, tipo Sim. assim. Então, tipo, é até meio contraditório, tipo, esses episódios mais fechados da segunda, eu acho que... Mas o de Amsterdã eu concordo, eu gostei, é um dos meus preferidos, eu acho, dessa temporada. Tipo, foi um dos que eu mais gostei dessa fase. Não sei se também eu tava meio deslocado, talvez, porque eu não consegui parar e assistir com a mesma, sei lá, o mesmo foco que eu tive nas outras temporadas, porque eu tava com mais coisa pra fazer. E aí talvez eu tenha me desconectado um pouco em alguns momentos, talvez seja até isso. Mas
Mesmo assim, eu gostei. Eu acho que o saldo da temporada em si, do encerramento principalmente, é bem positivo pra mim. Porque eu acho que não tinha muito pra onde estender a partir de agora. Então eu acho que, claro que não foi completamente confirmado, acabou. Mas ao mesmo tempo tudo que foi dito até então leva a crer que realmente acabou. E eu não consigo ver pra onde poderia seguir a partir de agora, de qualquer jeito, caso eles quisessem continuar, né? Porque eu acho que não tinha mais como estender a história. Foi um arco de 3 temporadas bem fechado em relação à trajetória dos personagens. Dói no nosso coração admitir que tinha que acabar mesmo, mas tinha, né? Tipo, eu acho que é muito mais saudável terminar uma série assim, com 3 temporadas do que ficar tentando arrastar para algo que pudesse cair a qualidade daqui em diante. E a série sempre construiu desde o início que basicamente vão ter 3 temporadas, né? Desde o discurso final do último episódio lá da primeira temporada, que o Ted fala, ó, próxima temporada a gente vai subir de divisão, conseguir uma promoção, né? E na última a gente vai ganhar the whole fucking thing, que nem ele fala, né? Então tava desenhado, iam ser 3 temporadas e agora, tipo, se eles quiserem seguir sem o Ted, não vai ser a mesma série. Não vai fazer sentido uma Ted Lasso sem um Ted Lasso, né? Digamos, fazendo spin-off, acompanhando o Richmond na Champions League com o resto do pessoal. Acho que não vai ser a mesma coisa, então realmente, assim, era hora de encerrar. E foi um encerramento muito bonito, né? Toda essa temporada trouxe, eu acho que ela carrega nela uma mensagem muito bonita, que eles vinham construindo até desde o trailer da série. Não sei se você chegou a assistir, mas o trailer da série, ele vinha o tempo inteiro com uma mensagem, You don't always get what you want, que é basicamente o que eu acho que essa temporada quis nos apresentar, né? Que, tipo, a gente tem que aceitar os nossos defeitos, aceitar as derrotas como parte da experiência, sabe? E que não necessariamente isso é ruim, mas que faz parte pra gente se tornar uma pessoa melhor, sabe? Pra gente evoluir, porque nada e ninguém é perfeito, que nem eles marcam bem nesse último episódio, né? Eu fiquei um pouco frustrado que a temporada acabou e eles não venceram, eles ficaram em segundo lugar. Mas realmente faz parte do que estava sendo escrito o tempo inteiro, que o Higgins fala, né, no último episódio, e que faz total sentido, porque ele fala lá pro Roy, tipo, a gente não é perfeito, e o máximo que a gente pode fazer é sempre tentar estar nos melhorando para ser uma pessoa melhor, mas a gente nunca vai atingir a perfeição e eu acho que isso se encaixa pro Richmond ali, sabe? Eles sempre estavam tentando melhorar e o importante mesmo é saber que eles tentaram, sabe? Que eles atingiram aquela união como família, eles fizeram o melhor que eles puderam. Nem sempre você vai ganhar, mas o importante é ter tentado. Sim, é tipo também parte da própria da evolução dos personagens, justamente de onde eles começaram para onde eles encerram agora. Todos eles passaram por algum tipo de mudança seja de ações, de personalidade. Tipo, nenhum deles realmente começou e terminou no mesmo lugar. Então, tipo, a Rebecca talvez foi a primeira que realmente, na primeira temporada, ela já tem essa virada, né? Ao longo da relação dela com o Ted. Então, tipo, se comparar a Rebecca do primeiro episódio com a Rebecca do último, são pessoas completamente diferentes, mas foi uma construção que tipo, feita de uma forma que faz sentido e que a personagem realmente pôde ter o espaço para crescer e para se transformar ao longo da série, né? Ela terminou de uma pessoa que detestava o time para uma pessoa que tipo vai provavelmente levar o time para outros lugares, fazer talvez um time feminino. Então, tipo, ela meio que se apaixonou pelo time através da relação dela com o Ted, principalmente. E fora todos os outros personagens, né? O Jamie talvez seja um dos que mais mudou ao longo das 3 temporadas, que tipo, chegou nessa última assim, tendo muito destaque de forma positiva. Então, tipo, realmente os personagens sempre foram uma grande força, né, da série e eles conseguiram desenvolver praticamente todos os que tinham algum destaque saíram do lugar. Sim. É incrível, assim, tipo, todos os personagens, o Ted, a gente pode achar que ele continua sendo aquele cara
de sempre, mas na última temporada ele tá muito diferente. E, tipo, e foi um negócio que tava me incomodando no início, mas no final fez todo sentido. Porque eu tava vendo aquele Ted da terceira temporada e eu comparava lá com o da primeira. Ele não era mais aquele cara da moral sempre lá em cima, o cara que tá sempre alegre, que vai sempre dar aquele discurso, tipo, inspirador. Ele até tem alguns, mas em geral você vê que ele é um cara que tá mais triste. E não necessariamente isso é ruim, porque, como a gente viu no episódio, no penúltimo episódio, com a conversa da mãe dele, ele simplesmente ele aprendeu a aceitar que estar triste faz parte do processo. A gente não é feliz sempre, tipo, ele tentava esconder, assim como a mãe dele fez quando o pai dele morreu, ele tentava esconder quando ele estava sentindo dor, mas na verdade a gente não precisa esconder, a gente na verdade tem que aceitar essas dores, porque vai fazer parte para a gente conseguir seguir em frente. E eu acho que isso veio muito do Ted. Eu vi um Ted ali muito mais para baixo, né? Tipo, tinham cenas como depois do jogo contra o Manchester City, que ele tá observando ali o Roy, a Keely e o Jamie alegres e contentes, e você vê que ele tá um cara mais descontente. E isso mostrava que, tipo, ele realmente ele tava com dores ali, mas era parte que ele precisava aceitar, e tudo isso acabou convergindo para construir que ele realmente estava se sentindo assim, porque ele estava longe do filho dele, ele precisava se reconectar. Então, acho que foi uma construção perfeita, assim, tipo, a série passa uma mensagem incrível e que é muito simbolizada pela aquela metáfora que a série apresenta com a vidente lá do Kitsuki, que é a técnica de consertar as coisas a partir de rachaduras, a partir de ouro, né, que eles aplicavam para colar as coisas. E que a gente vê que o Nate faz com a placa de Believe no último episódio. Ele cola com uma tinta ali que fica, é como se fosse ali o ouro, tá representado. E que é basicamente uma metáfora de dizer que o nosso todo ele é composto de rachaduras. Tipo, a gente nunca é perfeito, a gente é composto de erros e faz parte para compor o total. Então é muito bonita a mensagem da série e a evolução que os personagens vão trazendo. Tipo, o Nate realmente foi uma. No início eu achei. Eu demorei um pouco pra realmente voltar a me reconectar, eu acho, com o personagem. Porque, tipo, parece que foi meio rápido essa virada. Essas três viradas dele de final da segunda temporada pra depois agora no terceiro, daí depois se reconectar de novo com os personagens e ter uma redenção. Eu acho que foi a parte mais acelerada, assim, de parece que foi muito faltou, tipo, às vezes em alguns momentos talvez aprofundar um pouquinho mais algumas questões dele, tipo, porque parece que foi meio rápido demais na segunda temporada, né, quando ele teve aquela virada de sair do time já. E aí nessa, tipo, até teve uma construção um pouquinho maior para se aprofundar e para ele ter um arco de redenção, mas também, tipo, quando ele decidiu que ia sair do outro time e voltar, parece que foi, tipo, assim, né? Tipo, foi tudo muito rápido. Então, e os episódios da temporada foram, tipo, alguns muito maiores do que precisava, porque acho que não teve um episódio com menos de, sei lá, 45 minutos, né? Enquanto na primeira temporada os episódios tinham, tipo, meia hora. Então, algumas coisas eles esticaram até não poder mais, né? Mas, mesmo assim, tipo, o saldo no geral é positivo, apesar disso. Pois é, foi um pouco repentino, mas que série cretina, cara. Eles não conseguem nos dar um personagem pra gente odiar. Não existe. Todos eles têm um tracinho de empatia, assim, tipo, cara, quando o Nate começou a ter o arco com a namorada dele, eu vi que a série tava me fazendo gostar do Nate, que eu botei na cabeça no início da temporada, eu vou odiar esse cara. Esse é a figura do vilão, agora eu tenho alguém pra odiar. Quando eu vi, eu tava gostando do cara de novo, cara. Que ódio, essa série não te deixa odiar ninguém. Até o Rupert teve momentos que eu senti empatia com ele. Aquela reunião da Superliga, que conta a história dele de quando criança. Eu fiquei, cara, se eles forem transformar o Rupert em bonzinho, eu vou gostar dele. Eles conseguem. É impressionante. E o Nate, eu acho que foi um arco muito legal, a construção dele. Eu concordo contigo. Na segunda temporada foi meio repentino. Eles tentaram botar aquele negócio do cabelo dele ficando branco pra tentar marcar.
que ele estava indo pro lado sombrio, né? Mas eu achei que não funcionou muito bem, tipo, parece bem repentino no final. E nessa temporada eu achei que foi uma construção bem melhor, principalmente a partir da Jade, né, a namorada dele, quando ele vê que o Rupert realmente é um babaca e que, tipo, ele percebe, cara, eu tô do lado do cara que é um babaca, tipo, realmente eu não tô do lado certo. E aí ele decide voltar. O que eu não gostei muito foi como foi feita essa volta, porque no penúltimo episódio, do nada, dos três personagens lá, é o Colin, o Isaac e o roupeiro, que eu esqueci o nome, é o. Esqueci o nome. Peraí. Tá vindo? Não Enfim, o vou roupeiro. lembrar. É, o roupeiro lá. Os três indo lá perguntar pro Nate se ele queria voltar, tipo, eu achei um pouco repentino e também meio sem sentido. O único dos três ali que fazia sentido de querer o Nate de volta era o roupeiro, porque o Nate pediu desculpas pra ele, tudo bem. Mas por exemplo, o Isaac era o cara que tava mais puto com ele no jogo contra o West Ham, que eles ficam malucos quando eles veem o vídeo do Nate rasgando a placa. Ele era o cara que tava mais puto na vida com o Nate. E aí, do nada, ele perdoou. Achei um pouco repentino demais. Ou repentino não, mas a série poderia ter feito uma ceninha pra mostrar eles ali, sei lá, vendo o vídeo que o Ted mostra pro Beard, que o Nate, né? Tipo, ele ficou ali no tempão, depois que ele rasgou a placa debaixo da mesa, uma coisa assim, uma construçãozinha básica, mas que mostrasse que o time também perdoa ele. E não simplesmente jogar isso na nossa cara. Achei um pouco repentino. Sim, foi muito. Foi meio pareceu meio aleatório também. Os três personagens, tipo, não tinha muito porquê eles dois, eles não tinham tanto. Eles tinham, tá, eles tinham aquela questão na primeira temporada que eles ficavam zoando ele, mas mesmo assim, tipo, nesse momento específico, parece que foi muito do nada eles simplesmente chegarem lá e pedirem pra ele voltar sem nenhuma. Talvez tivessem feito uma conversa melhor entre os personagens antes, tipo, antes deles irem até lá, falar uma discussão entre o time um pouco mais, falar mais aprofundada, mas isso foi bem do nada, assim. Aí ele já tava lá no outro dia, praticamente. Pois é, cara. Pô, eu queria odiar o Nate, eu queria um vilão, assim, um vilãozão, uma figura pra poder odiar e jogar meu ódio nele, mas não, a série não dá, tipo, eles apresentam alguns personagens meio que assumem uma leve figura de vilão, né? Tipo, tem a Shandy, que é a amiga da Killy, que depois sai Essa por... edição também eu achei meio. Essa personagem eu não gostei muito também, tipo, eu acho que sobrou demais. não leva pra muitos lugares, né? Eu não sei se a série queria nos mostrar que ela era uma pessoa competente ou não, porque no início ela dá ideias boas, ela faz umas comerciais legais com o Richmond, aí você pensa, pô, ela, olha aí, aquele enxergou um talento por trás, e depois ela só é maluca. Eu não sei que lado que eles queriam levar aquilo. Sim. Eu acho que eles estavam sem saber o que fazer com aquilo mesmo e foi pra esse lado tipo, da agência, foi um pouco além da conta. Outra personagem que ficou meio perdida, que parece que eles não sabem o que queriam fazer, é a Jack, né, a namorada da Kimi, que também foi meio do nada, assim, ela largou aquele que era basicamente para ela poder voltar com o Roy. É isso, a construção da série, porque não faz sentido ela largar aquele do nada com a construção que a gente tinha até então. Parecia que, tipo, ela era uma pessoa muito compreensível e aí do nada ela deixa de ser uma pessoa compreensível. Achei meio estranho. Pois é. No fim, nem chegaram a realmente. Ficou meio aberto, né, em relação a isso também, o relacionamento deles. Quase um trisal entre ela, o Jamie e o Roy, mas. Ficou bem. Essa parte acabou ficando mais aberta também, mas. Esse relacionamento foi muito do nada. Tipo, tá, construir o relacionamento. Daí depois, 2 episódios depois, já acaba o relacionamento. E estavam muito apaixonados e depois simplesmente encerrou. Meio que. Eles estavam muito perdidos com aquilo essa temporada.
Pois é. Pra mim o maior defeito está no arco daqui. Mas em geral, né, não tem como botar tantos defeitos. Eu amei essa temporada. Tá? E eu acho que a construção foi boa. Tipo, não é o final que todo mundo queria. Todo mundo queria que a Kylie terminasse com o Roy. Mas esse final em aberto não exclui nada. Ainda pode ser que aconteça, sabe? E eu achei divertidíssimo a cena do Roy e do Jamie indo até a casa dela, toda esgolepada, os dois, porque eles estavam brigando por ela. Cara, muito. Tá, cenas incríveis. O Jamie e o Roy nessa temporada, pra mim, a interação deles foi uma das mais cômicas da série e que funcionou muito bem, os dois virarem amigos. A cena que o Jamie vai pra cá, lá pro. Não é aniversário da filhada, é o dia do tio, que a filhada do Roy convida ele. É maravilhosa. Essa hora que ele entra, nossa, eu gargalhava alto, assim, porque é maravilhoso. É uma mistura de dois opostos ali numa amizade e que funcionou muito bem, foi muito bom. As cenas de treinamento do Jamie também são incríveis. Inclusive, eu queria que tivesse tido mais Phoebe, porque eu adoro quando ela aparece. E A essa Phoebe é temporada ela muito. quase não apareceu. Mas sim, a relação dos dois foi muito boa. O episódio que ele aprende a andar de bicicleta também. Acho que é o de Amsterdã. Ou não Foi lembro. do Amsterdã. Essa parte, todo esse arco, toda a construção dos dois de inimigos pra depois virarem, tipo, melhores amigos. E os posters no quarto do Jamie também, de quando ele era adolescente. Também foi muito bom. Isso eu achei que era um negócio meio forçado ele ter um pôster do Roy, mas aí eu vi que na primeira temporada ele já falava que ele tinha um pôster. Então, cara, os caras não deixam nenhum detalhe passar. Tem várias referências que eles fazem na terceira temporada de coisas que tu nem lembrava mais que estavam lá na primeira. É maravilhoso. Se tu não tem um olhar mais atento pra assistir, você nem pega. Tipo, o Pepe Guardiola falando que sucesso pra ele não tá nas vitórias e derrotas, mas em fazer com que os jogadores sejam a melhor versão deles dentro e fora de campo. É a exata frase que o Ted falou lá na primeira temporada pro Trent. E se tu não pega a referência, tipo, fica meio perdido, mas os caras trouxeram e é incrível, assim, o repertório que a série tem o tempo inteiro. Sim, com certeza. Eu até fiquei bem surpreso com essa participação especial. Não tava esperando que ele realmente fosse aparecer, mas eu fiquei curioso se ele realmente gravou lá ou se ele só adicionaram depois. Mas eu acho que ele estava, porque pelo menos pra cena deles apertarem as mãos lá. Mas foi uma surpresa bem inesperada. Pois é, não, maravilhoso. A série atingiu um patamar incrível. Eu vi que até tinham posts do Manchester City, do Chelsea, divulgando a série. Tem um vídeo incrível do Chelsea, que eles pegaram o Loftus-Cheek, se eu não me engano, e é ele dando um depoimento, porque o Roy Kent foi meu ídolo de infância, e é ele caminhando pelo clube, e tem homenagens assim pro Roy Kent, como se ele tivesse sido um jogador lá. Cara, maravilhoso, o marketing dessa série é muito bom. A página do Twitter do Richmond, colocando todo mês jogador do mês, colocando post no dia de jogo. Era incrível, incrível. O marketing dessa série foi incrível, principalmente também com os produtos agora que a Nike tá vendendo, que é aquela camisa deles é absurdamente linda dessa terceira temporada. Eu já comprei a minha. Infelizmente não a original, porque ela está sendo vendida só na Nike na Inglaterra por 105 libras, que é um pouco salgado. Mas Que é o é equivalente a lindo. R$ 1 milhão. É, não, eu fiquei sentindo falta deles não que eles não estão vendendo aquela chuteira do Dani Rojas personalizada. É muito legal aquela chuteira, não sei se você percebeu. Eu acho que não acho que eu não reparei, mas. Ela passa muito rápido no episódio, mas eles dão um close, ela tem o nome do Dani, tem a bandeira do México e tem uma homenagem pro cachorro que ele mata. Ah, Tem lá sim. Rip Ah, Earl num canto. É muito legal, cara. Eu compraria essa chuteira com certeza. Tem muita oportunidade pra explorar de marketing nessa série, porque tem um lore ali, né? Muito, muito bom pra se explorar.
Sim, tipo, apesar de tudo, ainda falta muito. No Brasil não é uma. Como é da Apple, né? A Apple ainda não é uma plataforma muito reconhecida no Brasil, né? Porque tipo, ela é bem mais nichada, apesar de conseguir acessar pelo computador, pela Smart TV e coisas assim, tipo, a maioria das pessoas consome pelo celular e, tipo, quem não tem iPhone não consegue usar Apple TV pelo celular, né? Então, tipo, ainda falta um pouco essa divulgação maior da série no Brasil, mas tomara que ainda encontre um público maior. Pois é, isso é uma coisa muito triste quando eu vou indicar essa série, porque daí as pessoas pedem, oh, onde é que é essa série? Parece muito legal. Apple TV Plus. Ah, não vou ver. Gente, vale a pena, tá? A Apple TV Plus é R$ 10 por mês. Eu sei, é mais um streaming para você assinar, mas é o mais barato dos streams. E vale muito a pena. A Apple TV Plus tem muitas produções de muita qualidade. E olha, Ted Lasso vale o seu dinheiro. Bota lá, agora que já acabou tudo, se maratona, se mata tudo numa sentada, se você quiser. Porque é muito bom, vale muito a pena. E o primeiro episódio dá pra assistir de graça, sem assinar. Então, dá uma chance. Vale a pena. Com certeza. Desde que eu assisti, eu sempre comecei a espalhar a palavra, fui começando outras pessoas a assistirem, converti várias pessoas no próprio Caderno 2 a assistirem desde, sei lá, 2020, então, tipo, é uma recomendação que tá sempre de pé aí, porque realmente vale a pena. Inclusive, eu fiquei triste que foi uma semana que várias séries que eu assisto foram, tipo, 4 séries que eu assisto acabaram na mesma semana, então, tipo, foi uma semana, assim, de despedida de... E apesar de tudo, eu gostei, acho, do final de praticamente todas. Menos de Barry, que eu não sei se alguém assiste. Eu assisti. Que eu achei essa temporada meio... Eu gostei... A primeira... O salto temporal eu não me... Eu achei É. meio ruim. Mas, apesar de tudo, o final até que foi bom. Mas as outras, tipo, Succession e Marvelous Mrs. Maisel, que também acabaram muito bem também. Então foi uma semana de despedidas de série. Eu concordo contigo em Barry. Salto temporal não foi legal. Mas sobre Ted Lasso. É incrível, porque essa série, ela tá inserida no mundo de futebol, mas ela não é sobre futebol. Então, se você não gosta de futebol, assista. Você vai gostar da série e eu aposto que você vai sair querendo assistir mais futebol. Porque a série não tem tantas cenas de futebol, eles já disseram que é. Eu já vi entrevistas dos atores falando que é muito difícil de gravar cenas, né? Porque eles não têm habilidade em futebol. Então, muitos efeitos especiais que precisam fazer as firulas e tal, então é bem difícil de gravar as cenas. Inclusive a gente vê que tem cenas que são muito fajutas, assim, tipo, o cara dá um chute completamente rasteiro quando tu vê a bola tá indo lá pro alto. É muito falso. O único cara que realmente sabe jogar bola ali é o Dani Rojas, porque ele já foi atleta profissional, ele jogou na base lá no México e daí desistiu porque ele teve lesão nos joelhos e virou ator. Mas de resto, eles são atores, não dá pra cobrar que os caras saibam atuar e jogar bola. Demais. Eu mesmo não tenho a menor... Tipo, não acompanho nada de futebol, então... eu gosto muito da série. Então é uma dica que realmente não precisa ter nenhum apego com futebol pra gostar. Às vezes até melhor, de repente, porque tu pode ter uma nova perspectiva voltada pra isso. Mas apesar de que o Ted Lasso não reflete o mundo do futebol da vida real, né? Apesar de tudo. Infelizmente, o futebol não é exatamente tão... não abrange tão bem as coisas quanto na série, né? Mas o futebol é apenas um elemento de vários outros. Mas eu gosto que tem várias referências ao futebol da vida real. É incrível, tipo, essa série trouxe pra nós o personagem do Zava, que é claramente uma referência ao Zlatan Ibrahimovic. E, cara, a minha mãe também assistiu essa série e ela não faz ideia de nada de futebol. E ela assistiu aquele cara, ela pensou, nossa, que ridículo.
Isso aí é, tipo, muito forçado, né? O cara pensa que ele é Deus. Ele existe na vida real, cara. Ele existe ao Ibra. É bizarro, mas é incrível. Às vezes o futebol sabe nos dar entretenimentos parecidos. E tem também, por exemplo, a reunião da Superliga, que foi uma ideia que aconteceu na vida real também, e que a gente pode achar absurdo, mas aconteceu. E que a série traz e sempre com um bom humor muito bem inserido ali. Vários personagens do time são uma mistura de vários personagens da vida real, eles são uma caricatura de personagens, né? O próprio Jamie já falou, o, o ator que faz o Jamie, que me fugiu agora o nome, ele já Dunphy. falou que. Oi? É o Phil Dunphy, o nome dele. Isso. E ele já falou que o personagem dele é uma mistura, assim, tipo, que ele tentou focar, fazer um Cristiano Ronaldo, assim, o cara mais aquele arrogante, eu sou o melhor e tal, e misturar o visual é muito Jack Grealish, que é um jogador do Manchester City, que se você for ver a imagem, é o James Tartley. E ele tem umas atitudes também, umas falas mais arrogantes que é muita cara do James Tartley. Então, tem vários retratos da vida real ali. E eu gosto muito de como funcionou também o futebol total nessa série, na terceira temporada. Eu adoro a parte que eles começam a falar de táticas. É um negócio que eu senti falta, que devia ter mais temporadas, porque eu achei muito divertido, assim. Eu não sei como é que funcionou pra ti, Lucas, que não é um cara que gosta muito de futebol, né? Tu achou interessante essa parte que eles falam do futebol total e eles desenhando táticas ali? Porque eu achei genial o jeito que a série tratou, assim. Achei que foi uma forma muito mais lúdica. Sim, é bem lógico, tipo, apesar de não saberia explicar, mas, mas eu acho que dá pra mais ou menos entender da forma como eles explicam, tipo, jogadas e a própria ideia do esporte, de regras, tipo, ajuda a compreender melhor, assim. Mas é o tipo de coisa que eu não saberia, tipo, sem ter assistido, eu não fazia a menor ideia do que existia. Mas também, se me pedirem para explicar, eu também ainda não tenho essa capacidade, mas sim, eles tornam, tipo, o esporte, eles conseguem diluir o esporte ao longo da série de uma forma que se tu nunca ouviu falar, o que é meio impossível, né? Mas se tu não tem a menor noção do que é o futebol, tu consegue, tipo, ir compreendendo aos poucos como funciona, né, o jogo. Eu gosto muito de como do futebol total, como a série trouxe aquela reflexão de, tipo, o futebol total ele é uma filosofia que funciona muito, assim, tipo, o melhor técnico do mundo usa, que é o Guardiola, mas que é uma filosofia muito difícil de implementar porque os jogadores eles têm que estar muito integrados, assim, e, e é difícil de conseguir isso. E eu adoro aquela fala do Trent no final do episódio, quando que eles jogam contra o Arsenal, quando finalmente começa a dar certo a filosofia, porque todos achavam que o Ted era louco de tentar implementar essa filosofia que é totalmente difícil, que leva tempo para aprender, tipo, já no próximo jogo. Mas ele naquela fala, ele fala, Ted, você não tá mudando a sua tática, você fez isso nos últimos 3 anos, porque o Ted, ele desde o início, ele criou aquele clima de integração a partir de ações sutis e que ninguém via muita relevância, ele foi criando um clima de família ali naquele grupo dele e que o futebol total foi tipo um passo natural que parece é o próximo passo naturalmente que o time ia tomar, porque eles já tinham aquela integração e funcionando naturalmente ali depois foi uma jogada de gênio assim da série, eu achei muito incrível como eles acharam a solução pro problema da má fase. Na real, dá pra discutir sempre muita coisa, mas acho que o foco Sim. principal eu acho que é isso, né? Tipo, essa. São desses pontos que a gente trouxe, né? Que meio que fazem valer a pena acompanhar essas 3 temporadas. Que também, tipo, dá pra. É muito fácil de maratonar, apesar de que na segunda e na terceira temporada são muito maiores. Tipo, é fácil de tu pegar e assistir vários, assim, em sequência, justamente por eles serem tão leves, né? E serem tão te prenderem mesmo, te fazerem bem, de certa forma. Então, tipo, é uma combinação que vale muito a pena assistir. Pois é, então fica aí a recomendação, a gente chegou ao fim mais uma vez.
mais uma temporada, e dessa vez a última temporada, mas seguiremos sem Ted Lasso, né? O que é uma grande perda. Eu acho que vai demorar muito para surgir alguma série que chegue perto do que foi esse fenômeno. É simplesmente incrível, não existe nada parecido naquela forma de, tipo, te inspirar, querer sair de cada episódio querendo ser uma pessoa melhor e querendo ser a melhor versão de si para todo mundo, sabe? Para mim, acho que foi uma série muito importante que me inspirou a querer ser uma pessoa melhor a cada episódio. E é triste dizer que chegou ao fim, mas precisava, né? Tipo, pra não alongar demais e não começar a perder qualidade. Então, fica aí a nossa recomendação. Ted Lasso chegou ao fim. Por favor, assistam. Vocês não vão se arrepender. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por mim, Pedro Luca, e ele foi roteirizado, acho que um pouco por nós dois, vamos dizer assim. É um outro jeito de dizer que não teve roteiro. Trilha sonora original por Artilhaço Adriano Quadros. Muito obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem. Falou!